Muito obrigado por escutar nossas histórias. Agora, estamos com o nosso canal também no YouTube, TikTok e Instagram. Quem puder compartilhar, agradecemos de coração. Um grande beijo. Eu nem sei se devo contar essa história, muito menos o porquê eu tive que passar por todo esse pavor. Mas eu acho que estar gravando esse áudio possa me ajudar a justificar caso ocorra algo comigo. Acho que vim para essa vida para sofrer. Só pode. Meu nome é Elizabeth. Vivo com meus pais e consigo me adaptar muito bem à situação. Eu tenho 27 anos e gosto de passear por diversos lugares diferentes, sendo o maior objetivo deles conhecer um pouco da culinária de onde eu visito. Quando procuro sair para passear, sempre vou acompanhada. Às vezes tenho vontade de ir sozinha, mas paciência. Ter alguém por perto é sempre bom. Poder comentar sobre a paisagem, o sabor da culinária e, claro, ter a companhia para me ajudar no que eu precisar. Apesar de eu morar com meus pais, eu tenho uma proximidade muito grande com a minha irmã, isso desde muito novas. Me lembro diversas vezes que nós vivíamos na cozinha procurando algo para comer, se esbaldando escondido no sorvete ou até mesmo arriscando alguma gororoba bem açucarada para animar o nosso dia. O tempo foi passando e eu continuei com meu amor pela comida. Passei a cozinhar bastante quando ainda mais nova, mas deixei esse hobby de lado. Já a minha irmã sempre foi muito vaidosa. Ela adorava ficar horas e horas no espelho fazendo maquiagem e, em diversas situações, passava muito tempo estudando para se tornar médica. E eu sempre dizia: "Nossa, Gil, tem certeza que é isso que você quer? Vai ter que lidar com gente morrendo o tempo todo, hein?" "Para com isso, Betty. Que coisa feia de se falar. E outra, eu quero ser médica para que as pessoas possam ficar bonitas." Eu dei risada na época, pois não fazia ideia do que ela estava falando. E na real, apesar de amar muito a minha irmã, eu tinha o oposto da vaidade que ela tinha, mas ainda assim, entendia os seus motivos. Os anos foram se passando, minha irmã de fato entrou para a medicina e eu continuei minha vida como sempre. Tive sérios problemas de saúde, mas consegui sobreviver, com a ajuda dos meus pais e também da minha irmã, que sempre estavam lá para me apoiar financeiramente também. Para conseguir manter o meu hobby de me alimentar e tentar seguir uma dieta mais regrada, pois eu não tinha limites, mas tive que começar a me policiar para evitar alguns alimentos. Afinal, eu ainda sou jovem e precisava me cuidar melhor, sem deixar completamente de lado o que eu amava. Eu comecei a trabalhar com a minha irmã. Ela se tornou uma cirurgiã plástica renomada, a atendia em um dos maiores hospitais da cidade, o Hospital Prismo, e além disso, dava aula em uma das maiores universidades da cidade. E eu sabia que por conta disso, ela tinha um tempo muito curto para aproveitar conosco, o que estava nos afastando com o tempo, até que Gil decidiu me contratar, pagando muito mais do que o normal, para ser a recepcionista da universidade que ela dava aula. Oi, Betty. Irmã, tudo bem? Eu vim aqui hoje para dar um oi para vocês, mas eu também queria aproveitar e te fazer uma proposta. Oi, Gil. Claro, pode falar, sem rodeios. A mamãe comentou que você está ansiosa para voltar ao mercado de trabalho, que está enviando alguns currículos para voltar a ter uma atividade, e me passou uma ideia pela cabeça. E eu tô sim, Gil. Eu estou um pouco cansada de ficar vendo TV o dia todo e sair apenas no final de semana para conhecer alguns restaurantes. Até me arrisquei a fazer vídeos nas redes sociais, mas ainda não estão me dando dinheiro. E eu não quero ter que ficar pedindo dinheiro para você para eu poder sair. Até porque os lugares que eu gosto de visitar são caros e, como sempre estou acompanhada, o gasto é no mínimo o dobro. Eu sei, Beth. Para com isso, sua boba. Se precisar de grana, pode ficar à vontade para pedir. Por que você acha que tem um cartão adicional que eu fiz para você? Para você gastar mesmo. Use o quanto quiser. Eu trabalho para isso, para ajudar vocês. Obrigada, Gil. Sabe o quanto somos gratos por isso. Mas eu sempre fui independente. E,
Se eu conseguir voltar a pelo menos ganhar o meu próprio dinheirinho, ficarei muito feliz. Tudo bem. Na verdade, a minha proposta é justamente isso. Surgiu uma vaga de recepcionista na universidade que eu dou aula e pensei em você para trabalhar lá. Assim, eu vou conseguir te ver com maior frequência e você vai receber sua graninha. E até concordaram em pagar o dobro do valor por ser uma das novas condições que eu dei para continuar dando aula lá. Ah, irmã, você não precisava fazer isso. Não tem problema, Beth. Você sabe que eu te amo muito. Ah, e só para te falar, acaba sendo no segundo andar. É um lugar enorme, com livraria, sala de entretenimento. Então você pode ficar à vontade. E a estrutura é impecável. Apesar da recepção ser no segundo andar, tem elevador que dá acesso a todos eles, inclusive para o estacionamento. Ah, eu gostei, hein, Gil? Gostei mesmo. Estou precisando disso. Ver pessoas, sair mais de casa, ganhar meu dinheiro. Pode confirmar então, eu topo. Eu aceitei a proposta e fiquei muito feliz, e já estava empolgada para tentar me tornar mais independente. O primeiro dia de trabalho foi maravilhoso. Eu cheguei de carro, desci no estacionamento e peguei o elevador, que, ao subir 3 andares, dava de cara com a recepção. Lá tinha um espaço reservado para eu guardar minhas coisinhas, e eu decidi escolher ficar sentadinha em uma das cadeiras das recepcionistas, que era muito confortável e me dava um ar de uma pessoa normal. Eu adorava. Eu trabalhava sozinha, pois apesar de ser uma universidade, a recepção não era muito frequentada, mas, ainda assim, comecei a fazer novas amizades, me rendendo risadas diariamente quando conversava com Cidinha ou Aloísio, as pessoas que estavam à frente da limpeza. Eu não tinha um dia assim há anos. Poder me sentir dona de mim mesma foi algo que me deixou realizada. Eu iniciei minhas atividades 2 semanas antes das férias e fui informada de que o movimento ficaria ainda menor, pois, durante as férias, era mais comum pessoas visitar a universidade para um atendimento mais exclusivo, alguma consulta mais especializada antes de algum procedimento cirúrgico. Um dia, minha irmã resolveu comprar algumas frutas, o que não era meu forte, mas como foi ela que trouxe, eu adorei, e ficamos horas e horas conversando na recepção. Foi um dia que praticamente não entrou ninguém. Apenas Cidinha passou limpando o lugar, mas além disso, não tinha uma alma por lá. Então, ficamos quase o dia todo conversando. Ela me contou que era comum durante as férias aparecer casos de algumas anormalidades para ser estudado, a possibilidade de uma cirurgia. E ela o fazia gratuitamente em algumas ocasiões, justamente porque a maioria das pessoas que faziam essa consulta ou não tinham dinheiro ou tinham muito mais do que sobrava. Ela me contou que já operou um menino que nasceu com um nariz extra entre os olhos e eu fiquei chocada, mas ela comentou que apesar de não ser comum para muitos, na universidade era normal aparecer casos assim. 1 mês de trabalho eu resolvi levar meus pais e minha irmã para jantar. Com o meu dinheirinho suado, fomos conhecer o restaurante França 7, um local renomado que estava em evidência nas redes sociais. A comida era maravilhosa. Tirei algumas fotos para minhas redes sociais e me arrisquei a comer uma sobremesa de sorvete chamado Gran Gatinho 7. Uma delícia. Meus pais e minha irmã não gostaram da ideia, mas eu disse que fazia tempo que não abusava e eles entenderam. Tudo estava maravilhoso e eu finalmente tinha uma nova motivação na vida, até 1 semana atrás. Me recordo que 2 dias depois que iniciei, ter notado que minha irmã já estava atendendo alguns casos curiosos, sendo um deles que me chamou mais a atenção. O dia estava tranquilo, o ambiente gostoso para se trabalhar, nem o ar-condicionado eu tinha ligado quando cheguei, até que notei 3 pessoas passando pela recepção acompanhadas da minha irmã, estando ela com uma cara apreensiva, e de repente o calor começou a me fazer suar. 2 das pessoas estavam vestidas de uma batina preta e vermelha, mas não eram padres, provavelmente de alguma religião que eu desconhecia. Mas o que mais me chamou a atenção foi a terceira, que estava com o rosto todo enfaixado e estava coberto dos pés à cabeça. Eu provavelmente pensei em se tratar de uma mulher, pois, apesar de não conseguir ver quem era, eu escutava o som de passos de alguém que estava provavelmente usando um salto alto.
Eles entraram e ficaram algumas horas no escritório, até minha irmã sair com uma cara preocupada e descer direto para a frente da universidade para fumar. Eu a conheço bem, e quando ela faz isso, é porque tem um belo desafio pela frente. Assim que ela retornou, perguntei se estava tudo bem, e ela apenas me olhou e deu um sorriso falso dizendo que sim, e retornou para seu escritório. Eles passaram algumas horas lá e foram embora. Em seguida, minha irmã anotou na agenda e marcou a cirurgia para a semana seguinte, e eu não entendi bem o porquê de tanta pressa. 2 dias após essa cirurgia, casos estranhos começaram a aparecer no noticiário, de pessoas sendo assassinadas de maneira brutal, sendo a mais comum do assassino usar um bisturi e ficar horas olhando a vítima morrer agonizando, após ter sofrido severos cortes e ter perdido suas partes do rosto, como nariz, orelhas, boca, ou seja, as vítimas ficavam irreconhecíveis. Eu achei tudo aquilo um horror, e meus pais também. Até me pediram para tomar cuidado à noite enquanto eu ia trabalhar, até que o assassino foi capturado. Ele era um homem alto, com um rosto até bonito, cheio de plásticas. Durante as investigações, foi registrado o número de aproximadamente 7 vítimas, todas elas mortas da mesma maneira, o que levou a um julgamento precoce. Poucos dias depois, o assassino foi morto na prisão, pelo menos isso foi noticiado. Minha irmã, durante uma de nossas conversas, disse que sabia quem era o assassino, pois foi ela responsável pela cirurgia dele. Nossa, Gil, e só agora você tá me contando isso? Poxa, Beth, ninguém sabia quem era o cara. Só estamos sabendo porque a sua imagem está sendo divulgada agora. É verdade, você tem razão. Dias se passaram e eu e toda a minha família não parávamos de ter pesadelos com o rosto do assassino frisado em nossas mentes. Era comum acordar no meio da madrugada, com medo até do vento na janela, tampouco estar preparada para o dia seguinte. Foi uma manhã comum. Como era feriado, eu me disponibilizei para ir trabalhar. Havia alguns professores com uma agenda de atendimento no dia, e minha irmã não era uma deles. Eu estava lá na recepção, que estava um marasmo. Logo, comecei a jogar um pouco de Animal Turning do Nintendo Switch, até notar que começou a chover, incontrolavelmente. Na hora, pensei em ter que pegar trânsito, mas tinha lembrado que as consultas seriam tarde e que eu sairia de lá apenas por volta das 10 horas, horário que o trânsito já estaria controlado. Enquanto eu estava jogando e acompanhado apenas do silêncio, notei que as luzes começaram a piscar, e foi aí que eu comecei a ficar apavorada. Eu chamei a Cidinha, que não me escutou, e fiquei ali, esperando-a aparecer para atender o meu pedido, que era o de simplesmente saber se tinha alguma lanterna caso a luz acabasse. Até que, antes mesmo de eu terminar de processar o raciocínio, notar que, no piscar das luzes e através da luminosidade do trovão, perceber que havia alguém de pé, parado em frente ao final do corredor que dava acesso à recepção. Foi tão rápido que eu quase caí para trás, e não estava louca, sabia que tinha alguém ali, e já não queria mais ficar parada onde eu estava. Saí da cadeira e fui o mais rápido que eu pude em busca das minhas coisas, pois eu queria sair de lá, até que, assim que cheguei no quartinho, ter notado que nenhum equipamento meu estava lá. Logo, eu comecei a ficar desesperada. Sem pensar 2 vezes, retornei para o caminho oposto, para ter acesso ao elevador. Estava com as mãos suadas e eu já estava ofegando, pois fazia tempo que eu não me exercitava, mas eu precisava sair dali. Quando comecei a notar que no caminho de volta, pude ver rastros de um resto que eu conhecia muito bem. Era o nariz de Cidinha e, poucos metros à frente, suas orelhas portando um brinco que ela adorava, e mais à frente ainda, sua boca, com um batom que era sua marca registrada. Eu comecei a chorar e notar que o chão estava repleto de sangue, mas eu tinha que sobreviver. Logo, não me importei em estar suja no momento, quando, ao olhar para o corredor e notar que as luzes se apagavam completamente, observar que a cada trovão que surgia, havia uma cabra no final do corredor, parada olhando para mim. O primeiro trovão era a cabra parada com suas 4 patas.
O segundo trovão era a cabra parada de pé, com 2 patas, e o terceiro era a cabra rodopiando de alegria. Eu tentei abrir o elevador e notei que ele não estava funcionando, então desci pelas escadas de serviço. Caí e arrastei o meu rosto por pelo menos uns 3 degraus abaixo. Eu já estava machucada, estava suja com uma mistura do meu sangue com o sangue da Cidinha, mas o meu foco era sobreviver. Primeiro, passei pela biblioteca, que estava de portas abertas. Como estava lenta e cansada, eu me escondi embaixo de uma das mesas de leitura e segurei minha respiração, pois agora notei que alguém estava passeando por lá, murmurando e rindo bem baixinho, com um som grave. Era possível apenas escutar as batidas dos seus passos, que parecia saber que eu estava ali, mas estava brincando comigo para ver até onde eu conseguiria chegar, mas eu estava dedicado a fugir dali. Assim que o silêncio estava tomado, liguei a lanterna no meu celular e fui devagar até a saída. Ainda assim, escutando os passos me seguindo, mas, toda vez que eu parava, os passos também cessavam. Até que, ao me virar para olhar, dar de cara com um ser terrível me olhando nos olhos e sentir sua respiração no meu rosto. Foi quando eu fechei os meus olhos com força para tentar afastar aquele mal, ou tentar apaziguar qualquer sentimento de dor. Tudo se parou por um momento, até o som da chuva, e eu, com os olhos fechados, me senti como se estivesse debaixo d'água. Não era possível escutar absolutamente nada. Até abrir os olhos novamente e notar que aquilo ainda estava a centímetros do meu rosto, com aqueles olhos formados por pupilas grandes na horizontal, e eu, sem conseguir me segurar, desmaiei no local. Assim que eu acordei, eu já estava na minha cama, com meus pais do meu lado me perguntando o que tinha acontecido, e eu resolvi não falar nada, para evitar qualquer sentimento ruim dentro da minha casa. O problema é que, desse dia em diante, tanto eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, notamos que todas as noites existe alguém nos observando. Toda vez que estamos no escuro completo e, ao nos esforçar para tentar olhar a escuridão, notar que tem uma silhueta ali, e eu tento me virar e me esforçar para tentar dormir. Muitas vezes até sinto a respiração em meu rosto enquanto estou dormindo. Apesar de tudo isso que tenho passado, eu sei que alguns remédios podem me ajudar a dormir. Minha preocupação maior é com a minha família, pois a vida não é fácil já há algum tempo para mim. Sei que conviver com essa presença sem saber qual vai ser o nosso fim me deixa cada dia mais apreensiva, mas ainda assim, o meu maior sentimento de tristeza é ter que viver há anos sem as minhas pernas, por conta do avanço da minha diabetes. E isso, para mim, é muito pior do que o diabo.